Bom dia a todos, meu nome é Rodolfo, estou no canal Desvendando a Verdade, tá bom? Estou falando direto do Parque da Aclimação, da Zona Oeste aqui de São Paulo, um lugar super tranquilo, bom para se conversar, para praticar atividade física, eu recomendo, tá bom? O tema de hoje vai ser por que a prática de sexo antes do casamento é pecado? Não é a igreja, é o que diz na Bíblia. Vamos desvendar essa verdade juntos, tá bom? Se inscreva, deixe seu like, seu sininho e seu joinha. Estou à beira de um lago maravilhoso no Parque da Aclimação, tá bom? E vamos discutir esse tema junto com você. Esse tema foi pedido graças a uma inscrito minha, tá bom? Eu agradeço. Deixe seus comentários, pode ser pessoalmente ou se não pelo comentário aqui do YouTube mesmo, tá bom? Eu agradeço do fundo do meu coração, tá? Dúvidas, elogios, entre em contato comigo, tá? Vamos lá. Por que a prática do sexo antes do casamento é pecado? Na sua sabedoria milenar, certo? A igreja não cessa em ensinar que sexo é pecado antes do casamento. Por quê? Sexo é uma ligação entre um homem e uma mulher, entendeu? É como se fosse desde os princípios do Adão e Eva. É uma coligação, um pacto na realidade de sangue que a pessoa faz entre homem e mulher, tá? Aqui, por exemplo, ela só realiza a maneira verdadeiramente humana se for parte integral do amor, ou seja, do amor do casal, da cumplicidade do casal e da igualdade do casal, tá bom? Totalmente para que o outro até a morte. Porque o sexo antes do casamento é pecado? Eu vou te explicar para você rapidinho. São passos, tá? Vamos por partes. Mesmo que tenha sexo diretamente mais de uma pessoa, quando seres humanos mais seus corpos igualmente unem-se as almas. Aqui é a razão da necessidade, por exemplo, do sacramento do matrimônio, não pode se unir comportamento a alma ou no meio do sacramento, ou seja, o sexo é a unificação de almas, tá? O comprometimento, outro aspecto muito importante dentro de um relacionamento é o comprometimento. Em uma união sexual, o homem diz para a mulher e a mulher diz para o homem, sou todo seu e sou toda sua. Na alma, sim, tá? Isso é verdade, isso transgride, e isso aqui que eu falo, tá, Rodolfo? É pura verdade, a mais longa verdade, tá bom? Quando um homem se relaciona com a mulher antes do casamento, tanto a alma do homem fica na mulher como na mulher fica no homem, tá? Isso é realidade. Vale ressaltar dentro que tudo estamos falando de sentimento que a mulher tem de estar sendo usada. Ontem tem pessoas que viveram tais experiências, percebo o fato constante que há um forte sentimento a ser usado pelo namorado após relação sexual. Isso a psicologia feminina não perdoa, tá? Por exemplo, a mulher, quando o homem se relaciona com a mulher hoje na sociedade mundana, se sente um dono do outro, entendeu? Isso afeta muito o casamento, isso afeta muito a relação, entendeu? Porque sexo na realidade é a união de duas almas, tá bom? Que é fundamentalmente explícito, tá? Isso é verdadeiro. Vamos por partes. Existe um relacionamento sem sexo? Existe, até o casamento. Após o casamento, Deus fala na Bíblia, um homem e uma mulher se juntarão para se tornar uma só carne, uma só alma. Isso está na Bíblia. Vocês podem ler depois, tá bom? Ou seja, o que seriam as consequências do amor, tá? Eu vou te explicar rapidinho o que são as consequências do amor. O namoro precisa de um test drive um do outro, para ver quanto fato conseguiremos levar ao máximo o prazer. Ou seja, não é só o prazer, é o prazer sexual, é o prazer momentâneo, entendeu? É um prazer que você sabe a realidade, você sabe da palavra. Ou seja, é todo cristão, entendeu? Todo cristão que revela sobre a realidade, tá bom? Eu não sou dono da verdade, ninguém é dono da verdade. Eu penso o seguinte, um homem e uma mulher, quando se unem numa carne, na relação sexual, é uma união de almas, gente. Mas é possível a pessoa se conhecer, a pessoa conhecer um ao outro, entendeu? Antes da fornicação sexual em si, que é um pecado, um dos pecados, entendeu? Porque um homem fica ligado à mulher quando, a partir da relação sexual, o homem e a mulher ficam ligados para sempre. E isso não é que eu, Rodolfo, que estou falando, é a Bíblia que está falando, tá bom? Tem várias passagens da Bíblia que depois eu vou recitar que o que acontece, tá? Tem várias passagens da Bíblia
que o homem e a mulher são uma só carne, uma só alma, tá bom? Isso aí coincide. Ou seja, por exemplo, hoje a sociedade está tão banalizada que só quer uma relação sexual casual. Ou seja, transa e depois cada um vira um pro lado pro outro. Não é assim que é o mandamento bíblico. Não é assim que a alma se comporta da Bíblia, entendeu? A alma é mais do que isso, é uma ligação de pessoas, tá bom? É uma ligação de seres, a relação sexual. Porque tudo antes do casamento gera consequências. Se você planta bem, vai colher o bem. Se você planta o mal, vai colher o mal. Eu penso do seguinte, tá? Nas relações sexuais, o homem e a mulher tem que estar unidos num só. Isso aí é depois do matrimônio. Por quê? Eu vi muitos casos, até dentro da igreja ou fora da igreja, que o homem e a mulher não se comportam como um só, entendeu? Depois da relação sexual, a vida é muito conturbada, tá bom? Só um minuto aqui, pronto, fica melhor para eu visualizar. O homem e a mulher ficam conturbalizados, entendeu? Isso é ruim, isso é trágico, entendeu? Isso aqui que eu falo pra vocês é sério, não é brincadeira. Porque hoje o casal, ele vê o seguinte, tá? Ele vê homem, mulher, travesti, entendeu? Ou seja, e saída também com casais do mesmo sexo é pecado. Isso eu vou abordar no próximo vídeo, tá bom? Se inscreva, deixa o seu like, o sininho e o joia. Vamos por partes, tá? Nossa, que bonito esse parque da aclimação. Então, eu estava referindo o seguinte, união de almas, tá? Você fica ligado com aquela pessoa pro resto da vida. E vi casos mesmo, até o meu caso mesmo, que assim, eu vi casos na igreja que a pessoa se autodestrói, entendeu? Porque fica ligado com aquela pessoa pro resto da vida. Por isso que a gente tem que seguir o conceito bíblico, tá bom? Um conceito cristão, como que a pessoa deve se relacionar com o outro, entendeu? São upgrades. Porque o sexo durante antes do casamento em si destrói um ao outro, entendeu? E a pessoa não se valoriza, entendeu? Não se formaliza uma união estável, tá bom? Isso é ruim, isso é péssimo, isso aí não faz parte do cristianismo, tá bom? Eu vou passar alguns passos do seguinte, de como a pessoa deve se comportar na relação sexual, no namoro sem relação sexual, sem fornicação. Porque é isso que eu falo, fornicação é somente depois do casamento, tá bom? Por exemplo, amar no pensar, amar no sonhar, entendeu? Amar no abraçar, amar no beijar, amar no cheirar, amar no falar, amar no olhar, entendeu? Amar no ouvir, e amar no sentir e amar no tocar, tá? Isso cuidado para não ir longe demais, tá bom? Porque assim, o matrimônio é uma coisa muito séria. Deus fez o matrimônio, um homem e a mulher, para se tornar um só, uma só carne, uma só alma e uma só mente, tá bom? Vamos por partes, tá? Amar no pensar. Pensar com aquela pessoa sem malícia, pensar com carinho, sem desejo, tá bom? E sem aquela malícia que você tem, tá? Por exemplo, você pensa na pessoa com carinho, mas não pensa na fornicação sexual, entendeu? Isso pode se libertar. Eu vi casos, por exemplo, que tem gente que é viciada em sexo, tem problemas com relação sexual, entendeu? E isso é muito grave, entendeu? Isso causa ejaculação precoce, isso causa incontinência sexual, tá bom? Isso causa indesejos sexuais, que a pessoa disfunção erétil para o homem, ou se não, problemas psicológicos para a mulher, entendeu? Por exemplo, eu vi vários casos assim de ex-prostitutas que hoje estão na igreja, que elas tiveram problemas psicológicos muito graves, entendeu? E isso é muito sério, entendeu? E isso aqui abala muita gente. É uma sociedade que a gente vive no dia a dia, tá bom? Ou seja, é complicado, é difícil, tá bom? É um módulo assim que a pessoa tem que pensar duas vezes, tá? Eu tô aqui com meu celular novo, com meu Nokia. Então, continuando o assunto,
É aquele negócio, é amar sem malícia, entendeu? Por isso que muita gente vê a pessoa, coloca a paixão e o tesão em primeiro lugar. Não é assim. Isso é pensamento mundano, que você tem que mudar. Entendeu? Você tem que reagir, você tem que coagir, você tem que pensar 4 vezes antes de você fazer, porque não tem volta. Deus, ele pune seu filho, e eu vi casos e eu sei como que isso acontece, tá bom? Por exemplo, o amor do matrimônio. O amor do matrimônio é a junção entre um homem, uma mulher e formação de família, entendeu? Isso aí, a pessoa fica com ela. Por exemplo, uma pessoa vai procurar uma mulher num prostíbulo, numa zona, ou eu não vou falar aqui por causa do YouTube. Então, aí a pessoa procura essa mulher, fica ligado com essa mulher pro resto da vida, entendeu? E eu vi muita gente, muita homem, mulher, o homossexualismo, entendeu? Até eu vi casos que o rapaz, a pessoa tava na fé, se desviou por causa do sexo e chegou ao homossexualismo. Isso acontece, isso é corriqueiro, e isso aqui é verdadeiro, tá bom? Não é mentira, não é lorota, não é caô, é a realidade. O meu canal tá pronto praticamente, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou transmitir células, vou transmitir documentários e vou transmitir entrevista com pastores também, tá bom? Mas que eu vi em si, o casamento é um matrimônio muito sério, entendeu? Então você tem que pensar 3, 4, 5 vezes. Eu já vi muita gente com 3 meses já de divorciar ou desquitar. Isso é sério, isso é a realidade da pessoa, tá bom? Mas assim, gente, não deixe isso abalar vocês, tá bom? Cada um é cada um, tá? Por isso que eu tenho que orar 30 dias, tem uns passos que eu vou estar passando pra vocês, tá bom? Isso aí é corriqueiro, mas eu vou passar passo a passo de como a pessoa deve reagir. Por exemplo, 30 dias, tá bom? Você inicia uma amizade especial com a pessoa, aí depois de 30 dias você pede permissão pro pastor, conselho pro seu líder, se tiver ou não. Tem gente que tem pastores direto, entendeu? São passos que é muito importante, tá bom? Os 30 dias de amizade, essa amizade especial que a gente fala no mundo evangélico ou no mundo católico, alguns têm, são 30 dias de oração, na realidade, tá bom? Que a pessoa ora pra si, tá? Pra ver se a pessoa é compatível ou se a pessoa é aquela pessoa enviada por Deus. Porque tem que fazer tudo no consentimento de Deus, não do consentimento do homem, entendeu? Não do desejo sexual, que isso aqui é pecado, entendeu? Desejos tarasexuais são pecaminosas, entendeu? Nossa mente humana, ela é uma mente destrutível, tá bom? Ou seja, são mentes assim que a pessoa se engana, entendeu? Pensa que tem tudo, prazeres sexuais, tarasexuais, ou até nisso, o que acontece, tá? Que pensa que a pessoa é dona do mundo, mas não é, infelizmente não é, tá bom? Eu comprei um tripézinho, tá? Mas não ficou muito bom, então mais perto ficou melhor pra estar conversando com vocês, tá bom, galera? Mas assim, se inscreva, deixa seu like, seu sininho e seu joia, tá? O que é... Porque geralmente o homem e a mulher são o que, tá? São casais assim que estão em experiência, tá? Eu já vi muitos casos que com 10 anos, 5 anos, 3 anos ou até meses a pessoa se divorcia, entendeu? E isso é errado, tem que ter um passo. Por exemplo, os passos que eu vou estar ensinando são conversar com a pessoa, ver se a pessoa é realmente a escolhida, entendeu? Deixar a pessoa à vontade, entendeu? E também, o que mais? Deixar a pessoa à vontade, deixar a pessoa livre, depois ter uma conversa com o pastor, com o líder, entendeu? Fazer aquela amizade especial de 30 dias, que é a oração, que é período de oração, para ver se realmente aquela pessoa amada é sua, entendeu? Mas assim, varia de pessoa para pessoa, mas o pecado em si é muito relativo, tá bom? Por isso que devemos seguir os passos cristãos, entendeu? Por exemplo, as pessoas procuram sexo em sites de relacionamento. Isso não funciona, entendeu? Isso não é garantido, tá bom? Siga os passos de Deus, que Deus abençoe vocês, tá bom? E é o poder da oração em si,
tá? Por exemplo, tem casais que estão até hoje, 30, 40 anos, o segredo deles é simplicidade, é companheirismo, entendeu? Isso que é beneficência, tá bom? Ou seja, por exemplo, não amar de sonhar, não amar de acariciar, mas assim, namorar com a pessoa, conhecer a pessoa, seguir os passos, namorar, casar e noivar, entendeu? Não seguir passos assim aleatórios, entendeu? Já tem as práticas sexuais e depois cada um segue seu caminho. Não é assim que as coisas funcionam, tá bom? Você tem que seguir os passos de Deus, as cristãos, mas assim, seguir como que Deus quer que mande na sua vida, tá bom? Por exemplo, Deus, ele é pai, ele é bondoso, mas assim, ele quer que o seu filho faça a coisa certa, tá bom? Deixando uma mensagem aqui, antes de você casar ou namorar ou ter relação com uma pessoa, pensa 2 vezes, porque você sozinho, solteiro é uma coisa, mas você casado é outra totalmente diferente, tá bom? Por isso que deixa seu like, seu joinha, seu inscrito, tá bom? Agradeço a todos pelos tempo que vocês me prestaram para mim, tá bom? E assim, cada vez eu fico melhor. Eu quero saber críticas, sugestões aqui nos comentários, tá bom? Para todos tenham uma ótima tarde, tá bom? Que Deus abençoe grandemente e até semana que vem. Ou até o próximo vídeo, tá bom? Graça e paz a todos e tenham uma ótima tarde.